Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués y en nuestro vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante para todos, tanto para los que hablan español y quieren estudiar portugués, así como también para todos los alumnos que hablan portugués y quieren estudiar español. ¿Qué pasa si cómo vamos a estudiar un idioma solos? ¿Es posible estudiar solo un idioma o yo necesito realmente de un curso de idiomas o de clases privadas? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema que es muy interesante y también voy a dar unas dicas en la práctica de cómo estudiar tanto la gramática y también cómo estudiar, sí, español o portugués de una manera divertida, diferente, sí. Pero antes, sí, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Si no es inscrito, por favor, se inscribe si así fue de su gusto porque así usted me ayuda mucho. Y tampoco así, por favor, no te olvides de poner su gusta, de clicar en la campana de las notificaciones para que ustedes puedan mirar todos los vídeos de este canal y también de compartir este contenido con alguien que necesite eso mismo, así ustedes también me ayudan mucho. Muchas gracias, no se olviden de poner abajo sus comentarios porque también son muy importantes y claro, si ustedes tienen dicas para hablar para otras personas que quieren aprender un idioma nuevo, sea cual fuera, pongo acá abajo, sí, para que podamos compartir conocimiento. Tranquilos, entonces vamos a empezar hoy cómo estudiar español o portugués solo. Bueno, chiquitos, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Es posible? No es posible. La primera cosa que nos viene a mente cuando hablamos en practicar, en estudiar un idioma, es si es posible, ¿no? Estudiarlo solo, sin ayuda de un maestro, solamente con aplicativos, mirando series en Netflix. ¿Eso funciona, chicos? Si es o necesitamos tener una organización o no. Solo mirando las telenovelas, las películas, la serie, es posible. Como dije mis alumnos, ¿no? Yo aprendo mucho mirando La Casa de Papel. Claro que usted aprende, pero está aprendiendo de la mejor manera posible. ¿Será mismo que usted consigue aprender todo lo que realmente puede aprender? Bueno, vamos a hablar acerca de eso, pero antes sí, ¿cómo practicar la lengua española o la lengua portuguesa solo? La primera cosa que debemos nos preguntar es el motivo. ¿Por qué estoy aprendiendo este idioma o por qué quiero aprender este idioma? Pero ¿por qué yo tengo que saber el motivo para aprender un idioma? Porque así es más tranquilo. ¿Por qué es más tranquilo? Porque cuando sabemos el motivo, sí, acerca del cual queremos aprender este idioma, conseguimos saber los caminos para llegar a conseguir lo que buscamos. Bueno, chiquitos, ¿y cuáles son los caminos que ustedes necesitan elegir para conseguir aprender de la mejor manera posible, tanto en español como portugués, ¿sí? La cosa más importante es practicar las funcionalidades que son auditivas, comunicativas y escrita, ¿sí? Entonces debemos practicar la comprensión auditiva, después la conversación y también la escrita. Es claro que mira, yo estoy estudiando español para poder viajar. Yo no quiero aprender a escribir. Es algo muy importante para mí, que quiero aprender español para hacer viajes o quiero aprender portugués para viajar. No. Sí, escribir no es la parte más importante en este momento, ya que usted va a estudiar esta lengua para viajar. Pero claro, escribir es una parte importante. Entonces, si usted mismo estudiando solamente para viajar, quiere aprender una lengua de una forma correcta, usted tiene también que practicar la comprensión de la escrita. ¿Tranquilo? Ahora, una de las cosas más importantes es cómo se organizar.
como devo me organizar para conseguir lograr mis objetivos. Chicos, ustedes están estudiando solos. ¿Qué pasa con eso? Cuando un alumno estudia solo, él puede conseguir lograr cosas maravillosas. Pero ¿y cuando no consigue? ¿Sí? Eso también pasa con los alumnos. A veces nosotros no buscamos nos conocer como alumnos. Necesitamos mirar esta parte en nosotros. ¿Qué tipo de alumno yo soy? Yo soy un alumno que necesito de la ayuda de un maestro. Sí, no que ningún alumno necesite, no, existen alumnos que no necesiten de la ayuda de un maestro, no es eso. Pero mira, yo solo consigo aprender cuando yo estoy en una clase, en una sala de clase, mirando el maestro hablando. Solo consigo estudiar cuando tengo otros alumnos conmigo. Yo necesito de eso para conseguir. Entonces estudiar solo no es para ti. ¿Sí? Hacer todo el proceso de estudio solo no es para ti. Ahora, no, yo consigo estudiar sin tener la necesidad de otros alumnos. Y claro, yo necesito de la ayuda de un maestro, pero no es algo tan necesario así. Yo puedo mirar un maestro hablando en YouTube. Sí, eso es tranquilo para mí. Yo consigo tener, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Yo consigo hablar con otras personas utilizando un aplicativo, ¿o sí? Yo no necesito estar en una sala de clase. Entonces ustedes tienen que se conocer para poder se organizar mejor. ¿Qué pasa con la organización? La cosa más importante. Usted necesita organizar sus días y horarios. Por ejemplo, hoy, lunes, voy a empezar practicando la comprensión auditiva. Ya vamos a mirar cómo podemos practicar solos la comprensión auditiva. Yo quiero hoy hacer clase de comprensión auditiva de 2 horas. Bueno. No, hoy solo puedo hacer 1 hora y media. Maravilloso. Mañana voy a practicar la parte de gramática. Sí, mirando todo lo que estudié ayer con mis clases de comprensión auditiva, voy, sí, con todos estos contenidos, estudiarlos hoy. Tranquilo. Y así por delante, debemos organizar, hacer planes. Lunes, comprensión auditiva. Martes, gramática. Y así por delante. Si yo debo estudiar una lengua de lunes hasta viernes, por lo menos 1 hora y media por día. Tranquilo? Ahora una cosa, voy a hablar isso em português para que não se quedem com nenhuma dúvida. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei em espanhol serve tanto para os alunos que falam português e querem aprender espanhol e também para os alunos que falam espanhol e querem aprender português, ou assim também para qualquer outro idioma. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e isso é uma coisa que a gente precisa definir, tá? Definir os nossos interesses, definir o que nos motiva, né? Por que eu quero aprender aquele idioma? Tá? Porque quando a gente aprende um idioma porque a gente gosta, a gente tem algo ao nosso favor. Vai ser muito mais fácil para mim porque eu gosto daquele idioma? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a sua resistência será menor. Quando a gente começa um curso de idiomas, eu vou tirar por experiência própria. Eu não gosto de inglês, é uma coisa minha, tá? Eu tentei aprender inglês. Aprendi na escola, que aqui a gente sabe que aprender inglês na escola é muito chato. Eu fui para um curso de idiomas e não consegui me encontrar, tá bom? Não era algo que eu gostava de fazer, eu não gosto dessa língua. É uma coisa minha, ok? Então eu já tinha o quê? Uma barreira para vencer. O não gostar daquilo. Então isso também dificultava o meu aprendizado. Porque toda vez que eu não conseguia alcançar um objetivo, eu falava, mas é porque eu não gosto.
Então, não gostar daquilo é um empecilho que você precisa vencer. Então, eu preciso aprender espanhol por causa do meu trabalho, porque eu quero viajar, mas eu não gosto, eu nunca vou conseguir aprender por isso? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você vai ter que também superar essa barreira de não gostar e ter que aprender. Até porque, né, muitas pessoas não gostam de matemática, mas todos tiveram que aprender matemática. Ok? E a matemática está em tudo. Tá bom? Em tudo que a gente faz. Está na música, está na gastronomia, está em todos os lugares. Então, pessoal, não significa que você não possa vencer esse empecilho. Aí você vai me perguntar, e você, Emília, conseguiu aprender inglês? Então, gente, é uma coisa meio que pessoal minha mesmo, entendeu? Eu aprendo chinês, mas não aprendo inglês. Eu não sei o que acontece, gente, é uma coisa pessoal, eu tenho um problema com o inglês, tá? Então, não foi por falta de tentar, não foi por falta de vontade, tá? Eu tentei até onde deu pra mim. Eu não desisti, eu fui até onde deu pra mim, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, tá bom? Então também tem isso. Então, assim, eu sei que deve ser muito difícil para um aluno que o pai meio que obriga ele a fazer aquele idioma, né? E aí o aluno ele tem que vencer essa situação de estar sendo obrigado a fazer aquilo e não gosta. Mas às vezes, se você se permitir a conhecer e entender como é que você pode crescer naquilo ali, talvez você se encontre, tá bom? Ou talvez você realmente não goste, você entenda que não é aquilo que você quer e com o diálogo tudo se consegue, tá bom? E aí, a gente tem aquele aluno que quer aprender porque quer viajar, aí os caminhos que ele vai escolher para chegar lá, né, para conseguir aprender esse idioma vão ser diferentes daquele aluno que gosta, que quer aprender, tá bom? Aquele aluno que gosta e quer aprender, ele vai se aprofundar naquilo. Então, os caminhos dele têm que ser mais profundos. E aquele que vai somente se especializar por causa da questão do trabalho, isso significa que ele vai ter que aprender a comunicação geral, para ele conseguir se comunicar no dia a dia, mas ele também vai ter que aprender a comunicação específica voltada para aquela disciplina, tá bom? Por exemplo, eu sou um advogado e eu quero aprender espanhol para poder praticar no meu trabalho de advocacia com esse idioma também, atender pessoas que falem espanhol. Então, eu vou ter que ter também uma linguagem técnica, ok? Isso também é muito válido para os alunos que aqui estão me ouvindo e pensam em ser tradutores. Ser um bom tradutor não adianta você só saber falar a língua. Você também tem que ter, dependendo do tipo de tradução que você for buscar fazer como um profissional nessa área, conhecimentos técnicos daquilo que você vai traduzir, tá bom? Ser tradutor não é um trabalho muito fácil, né? É um trabalho de dedicação, estudo, muito estudo, ok? Mesmo se você for fazer uma tradução literária, você tem que ter conhecimento da língua que você está traduzindo e da sua própria língua também, ok? Agora, pessoal, os caminhos que a gente vai usar, é aquilo que eu falei, caminhos a gente define como uma metodologia para a gente aprender aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, sem a gente se perder, sem a gente se desmotivar. Caminhos, pessoal, compreensão auditiva. Eu preciso trabalhar o meu ouvido para eu poder compreender quando eu escutar. Ui, escutei, entendi. E sabendo que o espanhol é uma língua falada em mais de 20 países, existe uma variação na comunicação muito grande, tá bom? Então, a compreensão auditiva é fundamental. É óbvio que você não vai conseguir saber todas as variações dessa língua, é impossível, mas tem coisas sutis. Eu consigo saber que aquele cara ali, ó, ele é espanhol. Por quê? Porque é aquele sotaque, aquele acento, tá? Talvez você não consiga determinar de que região ele venha, até porque só se você for um estudioso dessa parte, mas você já vai conseguir entender que aquele sotaque vem da Espanha, ou que aquele sotaque vem da Argentina, aquele do México, dependendo da forma como a pessoa fale ou não, ou então aquela pessoa nem fala essa língua de forma materna, mas escolheu aquele acento ali e você já sabe identificá-lo, ok? Compreensão auditiva é muito importante. 2. A
comunicação, trabalhar a comunicação, tá? 3. O uso da gramática é fundamental e é possível aprender gramática sem ser de uma forma cansativa, chata, totalmente aburrida, tá? E 4, escrita. A maioria dos cursos aqui no Brasil, eles não focam na escrita. Existem cursos que focam na compreensão auditiva, na conversação e na escrita também. E eu acho fundamental esses 3 pilares serem focados. Por quê? É importante a gente saber escrever. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes a gente não sabe até onde aquilo ali vai levar a gente. Talvez a gente queira fazer uma prova de proficiência, ok? Talvez eu queira me mudar para um país que fale espanhol. E como é que eu vou fazer isso se eu não sei escrever? A gente precisa saber escrever, é necessário praticar a escrita também. E não é tão fácil assim escrever em espanhol, tá? Por causa da nossa língua portuguesa. É importante a gente praticar isso também. Agora, organização, pessoal, de segunda a sexta, pelo menos 1h30 de aula por dia vocês têm que fazer. Organização funciona da seguinte maneira. O que eu vou fazer hoje, segunda-feira, 1h30 de aula? Como é que eu vou me organizar? Eu quero trabalhar compreensão auditiva. Como eu vou fazer isso? Eu vou dar várias dicas para vocês hoje, mas para que vocês consigam fazer todas essas dicas funcionarem, de compreensão auditiva, comunicação, gramática, vocês precisam ter foco no que vocês estão fazendo. Tranquilo? Então, agora vamos mirar en la práctica cómo practicar de una manera diferente. Vamos. Bueno, chiquitos, practicando la lengua española de manera diferente. Sí, ¿por qué no? Es posible practicar la lengua española o la lengua portuguesa o cualquier idioma de una forma divertida, chicos. Es posible, sí, estudiar de una manera divertida. ¿Cómo hago eso? Mira, podemos hacer eso mirando series, películas, telenovelas. Cuando hacemos eso de una forma correcta, conseguimos lograr mucho conocimiento. ¿Es posible aprender una lengua mirando Netflix? Va a depender mucho de la manera como usted va a interagir con esta herramienta, ¿sí? de enseñanza. Es un poquito complicado, ¿sí? Porque la mayoría de las veces cuando vamos a mirar una película, una serie o una telenovela en Netflix, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos allá mirando. Ay, mis alumnos hablan así mismo para mí. Estoy mirando una serie increíble, La Casa de Papel. Eso, maravillosa, una serie maravillosa, maestra, habla muchas cosas diferentes, hay unos acentos muy interesantes. Muy interesante. Sí, me quedo horas mirando las series, muy buena la forma de estudiar así, la manera de estudiar así diferente. Interesante. ¿Aprendió mucho? Aprendí. Habla una palabra que usted miró en la serie, que es diferente. No recuerda. No recuerda, se quedó horas mirando una serie, creyendo que estaba aprendiendo porque escuchó, ¿no? Estoy practicando la comprensión auditiva, estoy escuchando. Yo puse, ¿no? Las palabritas en la tele, estoy aprendiendo. ¿En serio mismo? ¿Y la atención que usted está dando en este momento a lo que está haciendo? Mira, cuando estamos mirando una serie, una telenovela, una película, la cosa más importante, antes de cualquier cosa, sí, estamos practicando la comprensión auditiva, sí, es una manera divertida de hacer eso, pero mira, ustedes tienen que tener un cuaderno, sí, un blog, yo no sé, cualquier cosa, una hoja de papel, y apuntar con un bolígrafo, un lápiz, no me importa que sea, apuntar, ¿sí? Las palabras nuevas que ustedes están escuchando. Mira, esta palabra yo conozco, pero esta persona habló de una manera diferente. Voy a buscar. ¿Sí? Es necesario apuntar lo que están mirando, escuchando. ¿Sí? Porque si no, usted se queda 3 horas mirando Netflix con la idea de que está estudiando el idioma. Y estás mismo. ¿Sí? Cuando sales de allá ya no sabes más nada.
Es así que pasa. Debemos saber utilizar estas herramientas. Son buenas, es posible aprender, pero necesitas utilizarlas de la forma correcta. Canciones ahora. Me encantan las canciones. Chicos, estudiar con canciones es muy bueno, pero hay reglas para estudiar con canciones. ¿Cómo? La primera, claro, comprensión auditiva. Escucho varias veces la canción de Shakira, Bicicleta. La bici, estoy escuchando la canción de Shakira con Carlos Vives, maravillosa, increíble, ¿no? Escuché muchas veces. Después pasó. Ya hice mi estudio. ¿Sí? No. Si usted solamente escucha la canción 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero no mira después de escuchar la letra de la canción en español y la traducción, ¿qué está haciendo? Solamente escuchando las palabras. A veces cuando estamos empezando a estudiar una lengua, estamos escuchando, ¿no?, las palabras y a veces hablamos correctamente o no, hablamos equivocadamente. Eso es una cosa un poquito peligrosa cuando hablamos de una forma equivocada, porque nos quedamos repitiendo la palabra equivocada y eso es un problema, ¿sí? Porque se queda en nuestra cabeza la palabra dicha equivocada. Entonces, ¿qué pasa con las canciones? Yo puedo escuchar la canción de Shakira Bici varias veces. Después, ¿cómo voy a estudiar con una canción? Yo voy a mirar la letra en español y la letra en portugués. Y voy a marcando, ¿sí? Ah, esta palabra es muy diferente de la lengua portuguesa. Mira qué cosa diferente. ¿Sí? La construcción de la frase, Dios mío, es muy diferente. Yo hablo así en portugués y ellos hablan así en español. Dios mío. Después de mirar eso, debemos buscar en la letra que está en español, ¿sí?, los verbos, todos los verbos. Después, los conectores. Después, los sustantivos, que son palabras, ¿sí? Y palabras, ¿qué tipo de palabras? Pueden ser nombres, sustantivos comunes propios. Acá tienen en este canal un vídeo hablando solo sobre sustantivos. Y después, busca los artículos, busca algunas expresiones, busca también si hay, no sé, adverbios, ¿sí? Días de la semana. Busca todo eso en la canción. Eso es vocabulario, chicos. Es así que aprendemos, así que conseguimos más vocabulario, ¿sí? Perfecto. Y después que hago eso, ¿terminó? No terminó, no. Mira, si yo encontré en la canción de Shakira 6 verbos, 6 verbos, y también encontré más de 25 vocabularios nuevos, ¿no? Sustantivos, adverbios, adjetivos, marcadores de tiempo. ¿Qué hago ahora con eso todo? Yo practico. Yo voy a poner el sustantivo junto con el verbo. Yo voy a mirar cómo se queda este verbo, por ejemplo, comer. En esta canción ella habló que comió ayer un pan en la panadería. Yo no sé, estoy hablando así. Voy entonces a mirar este verbo en pretérito perfecto simple. Comer. Yo comí, tú comiste, usted comió. Sí, pan. Yo comí pan ayer. ¿Dónde? En la panadería, en mi casa. Mira, usted está construyendo, ¿sí?, una comunicación. Ahora, juegos en línea. ¿Es posible? Sí, pero para que podamos utilizar los juegos en línea donde podemos hablar con otras personas, lo interesante es cuando ya tenemos algún tipo de conocimiento de la lengua que estamos estudiando, ¿sí? Cuentos infantiles. Eso, leer cuentos infantiles. ¿Por qué cuentos? La mayoría de las personas en YouTube habla para que yo lea libros como Pablo Neruda. Sí, chicos, Pablo Neruda es maravilloso, pero no es un tipo de libro
que debemos leer cuando no tenemos conocimiento. Lo mismo pasa que hay alumnos que quieren leer Miguel de Cervantes, que quieren leer Don Quijote. No es, chicos, no debemos empezar por lo más difícil, debemos empezar por los más fáciles. ¿Qué pasa con los cuentos infantiles? Son tranquilos para nosotros. Tanto en español como en portugués, chicos, existen millones de cuentos infantiles en portugués y en español, tanto en YouTube que podemos escuchar, tanto para leer mismo. Es muy interesante eso, practicar los cuentos infantiles. Empieza por los cuentos y después llega a Pablo Neruda y después a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes tiene que ser el último, ¿sí? Porque es una lectura muy extensa, muy larga, muchos contenidos, muchas palabras, un tiempo diferente. Tranquilo. Entonces empieza por el más fácil, cuentos infantiles. Y claro, yo no puedo dejar de hablar de los periódicos. Eso mismo, si usted tiene condiciones, revistas también son muy buenas. Sí, revistas, periódicos, todo eso. ¿Qué pasa? Tienen periódicos en línea también. Ustedes pueden mirar los periódicos. Voy a dejar acá abajo en los comentarios algunos sitios de periódicos en español y también en portugués para que ustedes puedan mirar. ¿Qué pasa con los periódicos? ¿Qué pasa con las revistas? ¿Qué pasa con eso todo? Estos tipos de búsqueda de informaciones es muy importante porque cuando hablamos de periódicos tenemos muchos temas diferentes, ¿no? Economía, política, derechos humanos, medio ambiente, artes, gastronomía, ¿sí? Cultura, tenemos muchas cosas. Entonces leer periódicos es muy interesante mismo, ¿sí? Para todos. Bueno, vou falar agora em português, tranquilo? Bom, pessoal, vou falar bem rapidinho para que esse vídeo não fique muito extenso, tá bom? Mas o mais importante quando a gente fala sobre compreensão auditiva, é o que eu mais vejo na internet, as pessoas dando dicas de assistir Netflix, de assistir séries, filmes, novelas, de escutar músicas. Tudo isso é muito bom, não vou dizer que não funciona. Funciona quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, quando a gente realmente entende que eu posso aprender me divertindo, só que eu tenho que ter foco no que eu estou fazendo. Eu não posso simplesmente sentar e ficar mais de 3 horas assistindo A Casa de Papel e falar, caramba, aprendi muito, escutei lá que tem uma atriz que ela fala com espanhol cigano, né? Que hablamos el espanhol gitano de Espanha, né? Muito interessante. Ah, sim, a atriz fala lá com um sotaque super diferente, tem um outro lá também que tem um sotaque argentino, muito legal, aprendi muito. Aí no dia seguinte, o que eu aprendi? Não sei. Fiquei 3 horas, perdi 3 horas, tá? Porque se o seu objetivo era estudar mesmo, você perdeu 3 horas da sua possibilidade de estudo. Por quê? Se eu vou assistir uma série, uma novela, um filme em espanhol, ou em português, para quem quer aprender, né? Fala espanhol, quer aprender português, o objetivo é, eu tenho que colocar legenda, isso é o objetivo. Eu tenho que ter um pedaço de papel, um caderno, um bloco, não importa o que seja, eu tenho que ter um lápis ou uma caneta, e eu tenho que anotar tudo que eu vir ali, tudo, exatamente tudo, todas as palavras, todos os verbos, todas as sentenças que eu vi ali, que são diferentes para mim, que eu não compreendo, eu tenho que anotar, tá bom? Pausa. Ah, mas aí é chato. Mas você não quer aprender se divertindo? É assim, você vai poder assistir uma série, mas você vai anotar. Se para você é muito chato fazer isso, então faça o seguinte, assiste primeiro tudo. Por exemplo, vou assistir um capítulo da Casa de Papel hoje. Assiste todo esse capítulo. Acabou? Vou assistir ele de novo, só que agora prestando atenção. Pronto, ficou menos chato, né? Ficou até mais interessante. Gostei dessa ideia até agora. Dessa ideia, eu até gostei dela. Ficou bem interessante, não ficou? Porque eu vi tudo e agora eu vou anotar aquilo que eu fiquei com dúvida, aquilo que foi diferente para mim. Aí você vai estar atingindo o seu objetivo. Canções são extremamente valiosas para a gente aprender. Lembrando sempre também uma coisa que eu não falei em espanhol, que eu acabei me esquecendo, sobre as metáforas, tá, gente? As canções, elas têm uma liberdade literária muito grande.
Então, às vezes, o cantor, ele trabalha muito com metáforas. Então, cuidado com essas metáforas também, porque elas não funcionam no dia a dia. E por essa razão, ver a tradução e ver a língua original e buscar construir uma conversação com tudo aquilo ali, como eu disse em espanhol, né? Buscar os verbos, os conectores, verbos de ligação, substantivos, adjetivos, advérbios, marcadores de tempo. Isso é muito importante, porque você vai conseguir aumentar a sua comunicação, tá? O seu diálogo. Jogos online, gente, são muito interessantes para quem já tem um certo tipo de conhecimento da língua, né? Que você consiga se comunicar com outras pessoas que falem aquele idioma. Contos infantis, muito bons. Para quem está começando agora, tem os contos que você consegue ouvir e aqueles que você só lê mesmo. São muito importantes, são muito interessantes. Nos contos infantis a gente trabalha com palavras do dia a dia, tá bom? Então, antes de você pegar um livro de Pablo Neruda ou então de Miguel de Cervantes, começa com contos infantis, que você vai conseguir chegar nessas outras obras literárias fantásticas. E jornais. É muito importante a gente ler jornais. Existem jornais online, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários depois, tanto em português quanto em espanhol. São interessantes porque nós falamos sobre artigos diferentes, né? Nós falamos não, no jornal se fala sobre artigos diferentes, né? Então tem artigos sobre direitos humanos, cultura, economia, política, meio ambiente, arte, gastronomia, moda, entretenimento, tem sobre todas as coisas no jornal. E é muito interessante porque ali a gente vai ter palavras diferentes. Fala sobre esportes também, que isso é muito interessante. E ali você vai aumentando a sua gama de vocabulários, ok? Sempre buscando foco naquilo. Como é que eu vou buscar aquelas palavras no jornal? Ah, encontrei essa palavra nova. E o verbo? Encontrei um verbo novo e o conector. Encontrei o conector novo. Mas o que é um conector? Posso fazer um vídeo só sobre isso. Deixem aqui nos comentários que eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Tá bom? Bom, agora vamos ver como praticar a gramática. Practicando a gramática. Bueno, chiquitos, ¿cómo estudiar la gramática de una manera que no sea tan aburrida, tan cansativa? ¿Es posible? Sí, es posible. Y es muy importante también tener conocimientos de gramática. Sí, porque la gramática es lo que estamos haciendo ahora, pero de una manera diferente. Cuando hablamos, estamos utilizando la gramática también. Entonces, tanto para quien está estudiando portugués o para los estudiantes que quieren aprender español, mira estas dicas que voy a hablar para ustedes ahora. Si mis alumnos siempre hablan conmigo de los aplicativos. Ah, yo quiero utilizar aplicativos para estudiar español, ¿es posible? Sí, lo que pasa con los aplicativos y los alumnos es una cosa muy interesante. Los alumnos creen que a veces solamente utilizar los aplicativos es la mejor cosa. Y eso no es verdad. ¿Sí? Los aplicativos son buenos. Usted puede hablar a veces con personas de otros países, ¿sí? Que hablan español. Ustedes pueden estudiar con una persona que habla esta lengua, como portugués también. Es muy interesante, ¿sí? Utilizar aplicativos es muy interesante. Pero ustedes también necesitan de otros materiales, ¿sí? De otras maneras de mirar la gramática. Una de estas maneras son libros, buenos libros. Entonces, yo tengo algunas dicas para ustedes. Infelizmente, yo no puedo mirarlos, no puedo mostrarles por adentro, ¿sí? Cómo son por causa de los derechos autorales, pero yo puedo hablar de estos libros para ustedes. Este libro, ¿sí? Minhas primeiras 1000 palavras em espanhol. Sí, chicos, es un libro para niños. Sí, son libros para niños. Pero ¿por qué este libro es tan interesante? Porque tiene mucho conocimiento de vocabulario, mucho mismo, son 1000 palabras en español. Este libro también existe en portugués. Este libro está a venta en Amazon. No es un libro muy caro, no. Sí, pero yo puedo poner abajo el precio para ustedes, ¿sí? Yo voy a mirar en el sitio y puedo poner abajo. Es un libro bien interesante, bien colorido, así lleno de colores. Yo no puedo mostrarles cómo es por dentro, pero es bien interesante, habla sobre muchas cosas, entonces es un buen libro para quien está empezando a estudiar español, ¿sí? Quiere tener conocimiento de más palabras para estudiar.
Y otra cosa también, existe un libro que me encanta mucho. Sí, este libro acá es un libro para las personas que ya tienen un poquito más de conocimiento, sí, que ya hablan un poquito más de español, porque este libro, Fale Tudo en Español, tiene 61 diálogos. También es un libro muy bueno, ¿sí? Ustedes tienen diálogos situacionales, donde hay situaciones del día a día, y al final ustedes tienen vocabularios muy extensos, muy largos, muy increíbles. Ustedes tienen también algunas cosas de la gramática, sí, reglas, verbos, conjugaciones, maneras de hacer. Y la cosa más interesante de este libro es que ustedes pueden también encontrar este libro en otros idiomas, en inglés, italiano, alemán, árabe, ¿sí? Quien está ahí estudiando para otros idiomas también es bien interesante. Y otra cosa también que es muy importante tener en este momento es un diccionario. Pero, ¿por qué un diccionario? Este diccionario, chicos, no se quedan con miedo, es porque este diccionario es bien largo, ¿no? Este diccionario, la verdad, es lo que más me gusta. Sí, es lo que más me gusta porque es un diccionario para estudiantes, muy bueno. Es bien caro, la verdad, yo creo que pagué por él unos 90 reales. Es bien caro, pero acá en este diccionario tenemos español y portugués, ¿sí? Y también portugués y español. Y también tiene muchas cosas acerca de la gramática, conjugaciones verbales, expresiones. Muy interesante este diccionario, muy importante. Y este diccionario tiene un aplicativo, entonces usted puede utilizar también por un aplicativo. Pero yo no tengo dinero para comprar un diccionario así tan maravilloso, ¿qué hago? Hay también el diccionario en línea de la Real Academia Española, que es muy interesante, ¿sí? Yo voy a dejar todo eso acá abajo en los comentarios para que ustedes puedan mirar después con más calma, ¿sí? Y ahora libros para practicar la gramática, chicos. Yo voy a dejar acá abajo algunos libros que yo tengo, pero como maestra no me gustó tanto así estos libros, ¿sí? Y entonces yo voy a dejarles como una opción, pero no me gustaron mucho como maestra, pero puede funcionar para ustedes que son estudiantes, ¿tranquilo? Y voy a buscar también algunos que son de portugués para los extranjeros. Bueno, voy a hablar em português agora, ¿sí? Bom, pessoal, estamos chegando no final do nosso vídeo. Agora eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como aprender a gramática de uma maneira divertida, sem ser chata, sem ser cansativa. Todos esses livros que eu dei dica aqui para vocês, cada um deles tem um nível diferente. Nem todos eles estão adequados para quem está começando agora, então eu vou colocar direitinho aí nos comentários para que vocês não se percam. Também vou buscar na internet, tá? Os sites que são disponíveis para a compra desses livros, eles são caros, eu já vou falando que eles não são baratos. Investir em livros para aprender um idioma não é uma coisa barata, mas é muito interessante quando a gente tem condições de tê-los. E a mesma coisa serve para quem quer aprender português, não é barato também. Tá? Eu vou dar algumas opções aqui embaixo para vocês também. Sobre os aplicativos, é muito interessante. Existem vários tipos de aplicativos legais, eu vou deixar aqui embaixo. Alguns deles eu já até participei quando eu estava estudando. Hoje em dia eu não uso muito, mas eles também são bem interessantes. Eu vou deixar aqui para vocês também. Mas vocês não podem se focar apenas nos aplicativos. Vocês devem buscar diversificar o olhar para aprender. Tá? Eu sei que existem muitos alunos, principalmente no Brasil, eu não sei dizer em outros países que falam espanhol, mas muitos de nós no Brasil ainda estamos muito arraigados a uma educação voltada para o professor, para o livro e o aluno repetindo ali, que a gente chama de educação tradicional, mas a gente tem que tentar desmistificar isso. Tá? A gente tem que tentar buscar outros meios de aprender. Dá para aprender se divertindo sim, dá para aprender com música, com jogos, com Netflix, mas sempre buscando o foco. O foco principal é qual é o meu objetivo. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários outras dicas para ajudar aí, né? Tanto você que fala espanhol, você que fala português. Coloque aqui embaixo outras dicas que vocês tenham. E é isso, fiquem bem. Beijos! Hasta luego. Chao.